Oi, pessoal, nós vamos iniciar mais uma semana, uma semana de atividade, né? Então, vamos lá. Então, como já é de costume, vamos iniciar com o momento da leitura. Lembrando a nossa sinalização aqui, ó, não precisa copiar, tá bom? Então, eu trouxe para vocês hoje um conto africano, A Gazela e o Caracol. Uma gazela encontrou um caracol e disse-lhe: Tu, caracol, é incapaz de correr, só te arrastas pelo chão. O caracol respondeu: Vem cá no domingo e verás. O caracol arranjou 100 papéis e em cada folha escreveu: quando vier a gazela e disser: Caracol, tu responde com estas palavras: Eu sou o caracol. Dividiu os papéis pelos seus amigos caracóis, dizendo-lhes: Leiam estes papéis para que saibam o que fazer quando a gazela vier. No domingo, a gazela chegou à povoação e encontrou o caracol. Entretanto, este pedira a seus amigos que se escondessem em todos os caminhos por onde ela passasse, e eles assim fizeram. Quando a gazela chegou, disse: Vamos correr, tu e eu, e tu vais ficar para trás. O caracol meteu-se no arbusto, deixando a gazela correr. Enquanto esta corria, ia chamando: Caracol! E havia sempre um caracol que respondia: Eu sou o caracol! Mas nunca era o mesmo por causa das folhas de papel que foram distribuídas. A gazela, por fim, acabou por se deitar esgotada, morrendo com falta de ar. O caracol venceu devido à esperteza de ter escrito 100 papéis. Então, essa quinzena eu vou dividir em duas partes, tá, pessoal? A parte 1 nós vamos falar sobre a cana-de-açúcar e o pau-brasil. E a segunda, o cultivo da cana-de-açúcar. Então, essa árvore aí muito bonita é o pau-brasil. É a árvore que deu origem ao nome do nosso país, tá? No início da colonização, ela era muito abundante. O que que é abundante? Tinha muito, muito. A floresta era coberta por pau-brasil, né? Os colonizadores, né, portugueses, quando chegaram aqui, eles pensaram que a riqueza que tinha aqui era ouro. Só que em vez de ouro, eles acabaram encontrando outros tipos de riqueza, tá? E aí, com a ajuda, né, que não seria bem uma ajuda, né, mas eles acabaram enganando os índios, né, e enganando e acabaram escravizando eles, né? E eles que exploravam, né, a mando dos portugueses, os produtos que tinha aqui na nossa terra, a madeira, as sementes, as ervas medicinais, alguns animais. E em troca, em forma de pagamento, né, eles eles trocavam por alguns presentes, como colares, pentes, espelho. E esse ato acabou recebendo o nome de escambo. Então, quando vocês escutarem aí escambo no início da colonização, é essa troca de objetos, tá bom? O que que tinha de tão valioso no pau-brasil? O pau-brasil, eles descobriram que ele tinha uma tinta vermelha, que era muito usado como corante para tingir tecido. E era um vermelho muito forte. E naquela época, quem somente a nobreza utilizava o vermelho, né? Então, o vermelho era sinal de pessoas com grandes posses, né? E a madeira do pau-brasil também, né? Por ser uma madeira nobre, uma madeira resistente. E,
e a exploração, né, era muito rudimentar. O que que é rudimentar? Era muito antigo, né? Era machado, então era perigoso, né? E sem controle, né? E era feito, infelizmente, pelos índios, mas porque os portugueses, né, enganaram alguns e outros eles também acabaram até escravizando, né, para fazer esse serviço. Ó, aí tem um mapinha, né, dos índios, né, cortando a madeira, né, e encontrava-se muito no litoral, né, a madeira, né, a floresta. Aí, conforme foi dando a colonização, foi se explorando mais o interior do Brasil. Então, ó, pessoal, eu procurei aí, encontrei, né, uma foto, olha só o tronco do pau-brasil, olha a tinta, ó, vermelha, né? Olha que linda. E a folha e a flor do pau-brasil. E aí o pau-brasil foi explorado por muito tempo, né? Quase entrou em extinção, né? Já quase foi extinta da, da vegetação, mas graças, né, às ciências, né, aos pesquisadores, conseguiram sementes, né, e replantar, né, algumas. Então, ela ainda dificilmente ela é encontrada na natureza, mas ainda dá para se encontrar, né? Dá para procurando, né? Nas grandes florestas, né? Florestas da Amazonas, vai se encontrar o pau-brasil ainda, pouco, né? Diante do que o Brasil já teve um dia. Agora nós vamos falar, depois dessa questão do pau-brasil, né? Veio o canavial. O que que é o canavial? É a plantação de cana-de-açúcar. Um nobre chamado Martim Afonso de Souza, ele trouxe a, a muda, né, de cana-de-açúcar para ser plantada aqui, né? Por quê? Porque acabou sendo uma fonte de renda, né? Muito produtiva, muito atrativa, né? E ele observou que a terra era boa, né? Então eles foram vendo o lugar mais apropriado para estar fazendo essas plantações, né? É, tem até aí no texto, né? Ó, o primeiro engenho de açúcar foi instalado na vila de São Vicente, no litoral do estado de São Paulo, mas foi no Nordeste que a produção do açúcar prosperou. Então, houve um engenho aqui, né? Só que foi lá no Nordeste, talvez por ser mais quente, que houve uma melhor colheita, uma melhor produção, qualidade. E aí o cultivo da cana trouxe alguns benefícios, né? E outros não. Infelizmente, né, trouxe o trabalho escravo, que nós vamos estudar um pouquinho mais para frente. Trouxe o aparecimento de novas vilas no litoral do Nordeste, enriquecimento dos senhores de engenho e fazendeiros e o desenvolvimento da criação de gado. E nós vamos ver isso um pouquinho na próxima parte da aula, por que disso tudo, né? Então, algumas coisas foi benéficos e outros não.
parte 2 da nossa aula. O cultivo de cana e a produção do açúcar. Então, como eu já tinha falado para vocês, né? Quem trouxe aí foi esse nobre, né? O Martinho Afonso de Souza, tá bom? Ele que trouxe aí a, a cana de açúcar para ser cultivada aqui, né? Ele foi teve uma grande, né, participação aqui, que ele expulsou os franceses de Pernambuco. Por quê? Os franceses começou a ficar de olho, né, por conta dessa expansão do Brasil na questão do açúcar, do comércio, e eles quiseram vir aqui tomar o Brasil da coroa portuguesa. E o Martinho Afonso de Souza lutou, né, com o exército e conseguiram expulsar os franceses de Pernambuco, né, que é aquela parte do Nordeste litorânea. E como se cultivava a cana, né? O plantio eram feito pelos escravos africanos, tá bom? Então aí a gente tem uma ilustração, né? Que tá bem claro isso, né? Ó, os escravos colhendo, né? Cortando, ó, com foice, facões, né? A cana de açúcar, levando os feixes, é chamado de feixe, né, ó, para os carros, né, ó, aqui já tem uma carroça, mas geralmente eram de bois também. Por isso da criação de boi também, porque eles precisavam, né, de um animal de grande porte para estar carregando, aguentando o peso. Então agora a gente vai falar um pouquinho da produção do açúcar. Como era feito? Tinha um processo. Então, primeiramente ela era colhida, né? Tirado todo o excesso ali dos fiapos, né? Deixar limpinho, né? Tirar as folhas, né? E aí eles eram levados para casa da moenda. Então lá, como que era o processo? Ó, então eles espremiam, né? Ó, tinha uma moenda, por isso que é casa da moenda, né? Um moedor, né? Então os escravos movimentava essa moenda e dessa moenda saía um caldo que era cozido. Depois que ele era cozido, ele era coado e guardado nessas esses potes de barros, né? E depois de 2 meses eram retirados dessas formas e expostos ao sol e depois embarcado para a Europa para ser vendido. Agora nós vamos falar um pouquinho do engenho, né? Então, onde que era feito todo esse processo, né? Então, chamava-se de engenho. Então, geralmente eram fazendas imensas, né? Que tinha toda a sua estrutura. Então, aqui, ó, a gente tem um modelo de um engenho. Então, aqui, ó, a casa grande. Geralmente, a casa grande era a casa do senhor do engenho, o dono. Então, geralmente ficava no meio do, do terreno, geralmente no alto, porque ele precisava ter uma visão de toda a sua produção. Sempre, né? Por uma questão religiosa, né? Naquela época, né? Eram católicos e sempre tem uma capela, né? Uma igreja pequena. A senzala, olha aqui a senzala, ó. E a senzala muito próximo aqui, não tão próximo, né? Mas na visão aqui, ó, do senhor de engenho, porque ele pagava por esses escravos, né? Então era um investimento, né? Então ele queria acompanhar de perto o que estava acontecendo, né? Então, ó,
onde os escravos ficavam, não tinha luxo nenhum, né? Os escravos dormiam em cima de palha, no chão. Então, assim, era bem precário mesmo. Não tinha luxo. A roda de água, a casa da moenda, onde que fazia todo o processo. Por que a roda de água? Porque era uma ajuda, né, para mover a moenda, para tirar o caldo da cana, né? Quem já tomou caldo de cana é aquele caldo de cana. E hoje em dia, né, vocês veem que utiliza-se máquinas, né? Porque ela é grossa, né? Então tem que ser algo que tenha muita força para poder aquele suco que está dentro dela poder sair, né? Então, aí aqui todo o processo, como era feito, aí tinha a casa dos outros empregados, né, que eram homens livres, né, então geralmente o capataz, né, o, o, os homens de confiança do senhor de engenho, né. 13, transporte da cana. 14, transporte da lenha da fornalha. Aqui, se vocês perceberem, ó, eles estão usando bois, carros de bois, né? Justamente como eu já tinha explicado. Por que boi? Porque boi, ele é um animal grande, né? E ele aguenta a puxar, a transportar, a puxar, não com tanta agilidade de um cavalo, né? Porém, ele consegue puxar aí muita força, né? É, grande quantidade, né? De peso, né? Então a cana pesa muito, né? Então aqui a gente tem um modelo de engenho. E agora nós vamos fazer a nossa atividade. Então, pessoal, para fazer a atividade, lembre-se, separa o caderno, né, de História e Geografia, coloca a data ou a semana que está correspondendo. Então, então, esta não é do dia 1 ao dia 12 de junho, então coloque lá, marque, registre no seu caderno, quinzena do dia 1 a 12 de junho, ou somente pode colocar a data, 1º a 12 de junho, o tema da nossa aula, início da colonização. E aí vai começar a fazer os exercícios. Então, o primeiro, o que significa escambo? 2. Qual foi o produto mais rentável para os portugueses? 3. Como o pau-brasil era usado? 5. Em que ano Martim Afonso de Souza trouxe a cana-de-açúcar para o Brasil e qual era o seu objetivo? 6. Na sua opinião, das causas provocadas pelo cultivo de cana-de-açúcar, qual foi o fato que ao longo da história causou consequências negativas que se refletem até hoje? Então, assim, vocês viram lá, puderam observar, né, que o plantio da cana-de-açúcar era perigoso, né, não tinha proteção, era com facas, né, não tinha proteção solar, porque ficava no sol, né, no campo, né. Então, o que que vocês acham? Que isso está certo? O que poderia mudar? Se vocês conhecem alguém também que já trabalhou no plantio e na colheita do cana-de-açúcar, pergunte como que é, né? E é isso, pessoal. Então, nós vamos concluir aqui a nossa atividade. Boa atividade, né? Qualquer, qualquer dúvida, vocês podem me mandar no Zap, no grupo do WhatsApp. Pode também deixar a dúvida, fazer uma observação no blog, né? Que aí a gente entra, responde. É, ficou com dúvida? Volta o vídeo,
né? Com tranquilidade, faça com atenção. Tá em dúvida, não sabe? Pode deixar em branco, deixa o espaço para ser respondido depois, tá bom? Não se preocupe. Faça com atenção, reveja o vídeo e com certeza eu tenho certeza que vocês vão conseguir realizar toda a atividade com muito capricho. Então, pessoal, obrigado por mais esta aula. Até a próxima. Se cuide.